não sei se vocês se recordam, eu acredito que foi no ano de 2018 que os celulares, os computadores e qualquer coisa que era qualquer relógio que era alimentado pela internet, alguns, não todos, obviamente, eles adiantaram em uma semana o horário de verão, que graças a Deus a gente não tem mais, eu espero que permaneça assim, mas enfim. Eles adiantaram, não estava sendo esperado, os relógios foram lá e mudaram o horário de verão. Deu aquela mudada de 1 hora a mais nos relógios. Isso se deu porque, naquele ano, em 2018, o horário de verão ele começou uma semana mais tarde do que geralmente ele começava. Geralmente ele era ali finalzinho de outubro, né? E ele começou início de novembro. E os sistemas de rede de internet já tinham essa configuração para que ali, finalzinho de outubro, os relógios mudassem automaticamente. E aí esse sistema, obviamente, falhou, justamente porque os programadores acho que não lembraram, né? Não fizeram a conta de que o horário de verão seria diferente naquele ano. E, obviamente, para quem estava lá com o seu celular, a gente usa muito, né? É difícil, a gente usa mais relógio de pulso, mas como objeto de adorno, né? Quem nunca que já, tipo, você tá com o relógio na mão, você fala, alguém pergunta para você que horas são. Você faz assim no celular, né? O relógio está no pulso, mas você tira o celular para olhar que horas são. Mas é bem provável que quem experimentou essa mudança de horário precisou de algo externo à internet e ao sistema para confirmar que hora que era realmente. Porque alguns celulares mudaram, outros não. Depois, na semana seguinte, os celulares que eram para mudar não mudaram, então virou uma confusão. E como o brasileiro o senso do humor do brasileiro é questionável, isso virou até meme. Mas foi necessário, então, algo externo para conferir. Então, a gente teve que recorrer ao bom e velho relógio analógico, que não muda, que não recebe interferências de sistemas, que está lá. Se a pilhazinha dele estiver em dia, ele vai estar rodando e marcando as horas no meio analógicozinho dele. Naquele momento, isso ajudou muito, porque quem precisava confirmar as horas olhou no relógio analógico, opa, peraí, meu celular mudou, o meu computador mudou, então deixa eu ajustar as horas. Mas o que esse bug dos relógios digitais tem a ver com a minha e com a sua vida? Calma lá, que a gente vai chegar lá. Mas antes eu gostaria que nós orássemos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por nós estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigada, Senhor Deus, por nós estarmos reunidos na Tua casa como igreja. Obrigada, Senhor Deus, por esse privilégio, Senhor Deus, de estarmos reunidos. Senhor Deus, recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações, recebe, Senhor Deus, esse culto, Senhor Deus, como uma oferta agradável a Ti, Senhor Deus. Que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ó Deus, minha rocha, meu resgatador. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Salmos. A gente vai ler o Salmo 73. Salmo 73. Amém? Eu tenho uma informaçãozinha aqui que depois vai ser importante para a gente, que ele fala assim, Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, e por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se.
Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento ao Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Por que é importante essa informação de Salmo da família de Asaf? Asaf, ele era um levita dos tempos de Davi. E é muito interessante a vida de Asaf, porque Asaf, ele foi escolhido, ele era um tocador de símbolo, e ele foi escolhido para ser o líder da adoração no santuário de Deus por Davi. O que isso significava? Asaf, ele liderava o louvor perante a Arca da Aliança. Asaf, junto com outros levitas, eles levavam louvores, ações de graças e orações perante a presença de Deus, perante a Arca da Aliança no santuário que Davi ergueu na época de Davi, já que no período de Davi ainda não existia o templo, mas existia o santuário. Então, Asaf era esse líder. Outra coisa também que é muito interessante a respeito de Asaf é que Asaf era o líder da adoração que estava no templo no momento em que o templo, depois de construído, foi tomado pela presença de Deus. Então, Asaf era o líder ali, que estava ali naquele momento, também liderando a adoração. Então, ele estava literalmente na presença de Deus, tanto quanto ele estava liderando a adoração no santuário, quanto o templo, quando o templo também foi tomado pela presença de Deus, ali, quando o templo, então, foi consagrado ao Senhor. Mas, ainda assim, Asaf escreveu outros inúmeros salmos, mas eu acho muito interessante o Salmo 73, porque aqui nós vemos um adorador em crise. Asaf está passando por uma crise existencial extremamente complicada. E Asaf não está duvidando da bondade de Deus, porque ele começa o salmo dele dizendo, certamente, ou seja, ele tem certeza que Deus é bom para Israel. Mas alguma coisa no coração de Asaf está meio cambaleando. E o que está causando esse problema no coração de Asaf? O sucesso dos ímpios. O sucesso dos homens maus. Isso está causando uma crise existencial na cabeça de Asaf intensa. A ponto dele dizer assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Eu quase caí. De tão profundo que isso estava entrando no coração dele. Asaf olhava para a vida das pessoas, olhava para a vida daqueles homens que não seguiam
a Deus, que não serviam a Deus, e via só eles se dando bem, só eles tendo sucesso, só eles saudáveis, só eles enriquecendo, só eles prosperando, só eles se tornando cada vez melhores e mais fortes e mais orgulhosos. E ele ali, líder do louvor, constantemente na presença de Deus, ele se sentia fraco. Ele afirma que todos os dias ele era afligido. E aí Asaf confessa que a vida dos ímpios estava causando inveja no seu coração. E aqui é muito interessante porque, assim, é fácil se identificar com Asaf. A gente vive num país em que a corrupção ela é premiada, em que fazer o certo, na maioria das vezes, você é taxado como tolo, em que você é recompensado por fazer aquilo que é errado, infelizmente. Mas é obviamente que também isso não é um problema só do nosso país. Isso é um problema da humanidade. Mas não apenas isso. E aí já é uma questão nossa e não só de Asaf, não de Asaf. Hoje, com as redes sociais, a gente passou a viver na era da comparação. É muito difícil você não comparar a sua vida com de uma outra pessoa. Por quê? Porque hoje, no mínimo assim, jogando baixo, você passa 1 hora, 2 horas nas redes sociais olhando a vida do outro. Entendeu? E o que isso significa? Significa que a impressão que a gente tem é que o outro é melhor, que o casamento do outro é o que está dando certo, que o filho do outro que é educado, que o trabalho do outro é melhor, que o outro que está ganhando dinheiro e a sua vida. A sua vida é só problema, só dificuldade, só luta, só aflições, só desafios. Você acorda de manhã, já tem que trabalhar, aí tem que fazer as coisas, e aí o cansaço bate, e aí de repente você olha nas redes sociais, tem alguém que já fez 3 vezes mais que você, já foi à academia, já foi não sei aonde, já fez não sei o quê, já fez não sei o quê, e você está lá acordando, tentando se voltar para o lugar para tentar viver sua vida. A gente vive na era da comparação. E é muito difícil isso não adentrar ao nosso coração. É muito difícil a gente, às vezes, não se ressentir do sucesso do outro, seja ele ímpio ou não. Mas do ímpio a gente se ressente ainda mais. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa está fazendo errado. Quem não teve aquele colega de escola que colava o tempo todo e que, de repente, você tem a notícia de que aquele colega está voando baixo, está ganhando dinheiro a rodo, e você está lá. Você tem a notícia daquele colega de trabalho que você sabe que não presta. Você sabe que aquele colega de trabalho não vale nada, mas ele é o bajuladorzinho. Ele é o que está ali do lado do chefinho. É ele que está lá fazendo as coisas. E aí, com isso, ele vai surfando na onda do sucesso e você continua se lascando porque seu chefe nem olha para você. E isso vai adentrando o nosso coração. Isso vai fazendo com que nós nos sintamos no lugar de Asaf. O nosso coração, ele começa a acumular amarguras. Ele começa a ficar amargurado. Ele começa a ficar insatisfeito. Nada passa a ficar bom. Nada passa a ter vida. Assim, você já acorda cansado de manhã, você já acorda desanimado na sua vida, você só consegue olhar para a sua vida, você só consegue enxergar problemas, você só consegue enxergar desafios, você só consegue enxergar dificuldades, e a grama do vizinho sempre está mais verde, sempre está mais vistosa, sempre está melhor, e a sua vida sempre parece que está naquela mesmice. Sua vida é sempre regada no desânimo. É difícil, se você parar para pensar, da vida de Asaf, é difícil você imaginar o líder da adoração
O homem que era o cabeça dos adoradores. O homem que estava na presença constante de Deus, na Arca da Aliança, em que ele sabia que Deus se revelava. E você imaginar que um homem como este seria capaz de ver uma crise como esta. Mas é isso que a comparação, que olhar para a vida dos ímpios fez com o coração de Asaf. O coração de Asaf se amargurou. E mais, o coração de Asaf passou a ser um coração invejoso, porque ele começou a considerar inútil a vida que ele tinha como adorador de Deus. Ele fala, para mim, lá no versículo, só chegar, abrir aqui. Lá no 13, ele fala assim, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Talvez já não passou no seu coração esse pensamento de que não vale a pena ser honesto no nosso país? Já não passou no seu coração que você está lá fazendo, se esforçando para fazer o que é certo, e isso está sendo inútil? Porque você só está levando prejuízo, você só está levando pancada, você só está levando, acumulando dificuldades, acumulando tribulações, acumulando problemas. No fundo do seu coração já não deu a vontade de falar assim, dane-se, eu vou viver da mesma forma que os outros vivem, porque o segredo do sucesso está com os outros. E é inútil manter o coração puro. É muito fácil, principalmente no período em que nós estamos vivendo. Nós nos sentimos injustiçados, cansados, invejosos. No mundo de comparações, sempre vai ter alguém que vai ter feito mais, que vai ter feito melhor, que vai estar à sua frente. E com isso nós passamos, assim como Asaf, a desejar a vida do ímpio. Afinal de contas, servir a Deus parece que nos atrapalha, parece que nos atrasa, parece que servir a Deus torna a vida mais difícil. E com isso nós nos tornamos murmuradores, reclamões, passamos a andar cansados, enxergamos apenas sofrimentos, doenças, problemas, preocupações, aflições. Porque diante da vida do outro, e principalmente diante da vida dos ímpios, a nossa vida nunca estará boa. É bom nós olharmos para a vida de Asaf. É bom nós vermos que nós não estamos sozinhos. É bom nós percebermos que isso passou no coração de homens que estavam ali firmes e constantes na presença de Deus. E que isso, de maneira isolada, por si só, às vezes nós entrarmos em crise, definitivamente não é o problema. Principalmente quando nós vivemos um mundo que diz que você é recompensado na medida do seu esforço. E nós sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Asaf, sim, estava amargurado, Asaf estava cansado, ele estava revoltado com a prosperidade dos ímpios. E ele reconhece que o coração dele estava tomado de inveja. Mas nesse salmo existe um ponto de virada. Existe uma resposta para a crise de Asaf. Nós não finalizamos o Salmo 73 ali, com Asaf dizendo que foi inútil para ele manter o coração puro e as mãos limpas.
tem um ponto de virada. Asaf avança e ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor. Asaf está lá, eu imaginei toda uma história, né? Mas isso é coisa minha, tá? Não está na Bíblia, não. Eu fiquei imaginando, já vou avisando vocês ficar procurando. Asaf está indo lá pro templo e Asaf está vendo a galerinha na bagunça. Lá, os ímpios prosperando, as postagens rolando, as bets enriquecendo os influencers, e as coisas acontecendo, e ele lá na vidinha dele, indo pro templo, no caminho pro templo. E ele lá, olhando as redes sociais, vendo a galerinha só enriquecendo com coisa que é errada, vendo a corrupção rolar solta, e o coração de Asaf ali remoendo. E tá lá, tô indo pro templo, mas isso aqui, meu trabalho é inútil, minha vida é inútil, tudo é inútil, meu coração foi inútil manter meu coração puro. E Asaf chega no templo. Aliás, chega no santuário, que naquele período não tinha templo. Ele entra no santuário e ele começa, então, a fazer os serviços para a adoração. E é quando ele entra, junto com a equipe que ele liderava, que aí ele tem, então, um entendimento. É como se uma luz adentrasse a mente nublada de Asaf. É como se algo externo, uma influência externa, entrasse em seu coração e ajustasse o foco e a visão de vida de Asaf. Voltando ao exemplo do relógio, é como se Asaf estivesse sendo inundado por um sistema que só recompensa os maus. E esse sistema está influenciando e mudando os ponteiros do coração de Asaf. Ele está lá caminhando e o coração dele fervilhando. Ele está ali pensando, acho que nem vou. Eu vou largar, eu vou chegar para Davi, vou falar para Davi, olha, Davi, eu não quero mais ser líder do louvor. Olha, Davi, escolhe outro aí, que eu vou viver minha vida. Vou festejar por aí com os ímpios. E ele está com isso, ele está sendo influenciado por esse sistema que muda de maneira constante. E provavelmente você deve estar se identificando, porque a gente também é constantemente influenciado por esse sistema que nós vivemos atualmente. E esse sistema vai mexendo com os nossos corações. Esse sistema vai mudando e ajustando os ponteiros do nosso relógio interno, muitas vezes nos obrigando a nos curvar a esse sistema. Mas Asaf entra no santuário. E ali no santuário, Asaf recebe uma influência externa de algo que é fixo, de algo que não muda com o tempo, que não muda com os sistemas, que permanece sempre constante, que é a presença de Deus. E é assim que nós precisamos caminhar pela vida. Ao olharmos para o sistema em que nós estamos inseridos, ao olharmos para a realidade que nós estamos inseridos, nós somos diariamente convidados a nos render a um sistema que recompensa os corruptos e que desvaloriza aqueles que são certos. Nós estamos vivendo dentro de um sistema que constantemente te força a ficar insatisfeito com a realidade que você está inserido. É um sistema que está constantemente mudando e fazendo com que você não fique satisfeito com o que você tem. É um sistema que faz com que você não queira permanecer sempre com o mesmo celular, é um sistema que faz com que você não queira permanecer sempre com a mesma roupa, é um sistema que faz com que você não queira permanecer com as mesmas opiniões, porque o sistema fala o tempo todo que está tudo se atualizando e que você tem que mudar, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é mal interpretada, que as coisas não são bem assim, que o pecado já é relativo, que o certo não é bem assim que funciona. Às vezes o que é certo para você não é certo para mim, a gente vive a vida.
Esse sistema, ele constantemente nos força a ajustar os relógios da nossa realidade. E se nós permanecermos com os olhos fixos no sistema, se nós permanecermos vivendo a vida apenas olhando para baixo, o nosso relógio interno, ele muda. Ele se altera. Ele se rende. Servir a Deus já não é mais tão interessante, ir na igreja já não é mais tão interessante, fazer o que é certo já não vale mais a pena, manter o coração puro é inútil, e isso vai moldando os nossos corações. Mas Deus é a constante que não muda. Deus é aquele que está completamente fora do sistema. E Deus é aquele que realmente sabe como os nossos corações funcionam. É estar na presença de Deus que faz com que nós sejamos influenciados a permanecer, acreditando que vale a pena viver a vida que Deus tem para nós. Não é a vida do outro. Não é a vida financeira do outro. Não é o casamento do outro. Não é o filho do outro. É a sua vida. É a sua realidade. É aquilo que Deus tem para você. É a história que Deus tem para você. É muito fácil se contaminar. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente se permite contaminar, a amargura vem. A murmuração vem. E a gente se torna uma pessoa difícil até mesmo de se conviver. Porque aquela pessoa reclamona, que nada tá bom, já acorda de manhã reclamando, já acorda de manhã ranhetando, já acorda de manhã, torna aquela pessoa ranzinza, sem alegria. Porque a vida dela tá realmente cinza. Porque ela não consegue olhar para a própria vida e enxergar nada de bom. Asaf estava colocando os olhos no lugar errado. E enquanto ele se manteve assim, o seu coração se fechou para Deus. Eu gosto muito do que ele fala. Ele fala assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, para quem? Para com Deus, era de um animal irracional. Quando a amargura, quando a inveja, quando a murmuração, quando o excesso de comparação entra nos nossos corações, nós passamos a agir perante Deus como animais irracionais. A nossa mente se fecha, a nossa capacidade de entendimento, de enxergar a beleza e a graça do próprio Deus, desaparece. E essa é a grande diferença. Deus nos fez a sua imagem e semelhança pela capacidade que nós temos de nos relacionar com Ele. Mas Asaf está dizendo o quê? Olha, a amargura, a inveja está cortando o seu relacionamento com Deus e está te tornando um bicho que vive por instinto, que vive por instinto de sobrevivência. E apenas isso. Vive para sobreviver. Não se relaciona com Deus e automaticamente não consegue se relacionar com os outros. Eu acho interessante que Asaf permaneceu cumprindo seu ofício,
apesar da crise que existia em seu coração. E o permanecer cumprindo seu ofício fez com que o coração dele fosse transformado e o seu foco fosse reajustado. E é aqui que nós aprendemos qual é o caminho da mudança de atitude em relação ao sistema que nós vivemos. É certo que nós vivemos uma vida cheia de dificuldades. É certo que nós vivemos dificuldades cotidianas. Mas também nós somos convidados por Deus a ver que a vida guarda grande beleza. Bebês nascem todos os dias. Casamentos se recuperam. Boa parte de nós acorda com saúde. Nós podemos caminhar, nós podemos respirar, nós podemos rir, nós podemos dançar. Nós ouvimos todos os dias notícias de pessoas que estavam doentes e que se recuperaram. Nós ouvimos notícias de chuva que cai, de árvores que florescem, que frutificam e que a natureza floresce. A vida, ela flui. E ela flui onde? No rio da graça de Deus. Nós podemos viver enxertados, inseridos em um sistema que vai constantemente te pressionar a ficar sempre infeliz e insatisfeito com a sua vida. Ou nós podemos deixar que a influência permanente e externa de Deus adentre os nossos corações e nos ensine a enxergar beleza, graça e redenção na nossa história. Nós podemos viver uma vida como animais irracionais, brigando, lutando, trapaceando, enganando para sobreviver. Ou nós podemos viver uma vida abundante na presença de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. É certo que nós precisamos aprender a enxergar as coisas boas que Deus nos dá. Nós precisamos ver que, apesar das nossas dificuldades, nós temos uma vida muito melhor que boa parte das pessoas que sofrem nesse mundo. E que não enxergar isso é se tornar, com todo respeito, um ignorante diante de Deus. Precisamos entender que, no final das contas, é Deus que nos recompensa. Não é meritocracia. As nossas recompensas vêm da mão de Deus. Tiago diz que toda boa dádiva vem das mãos de Deus. E a maior dádiva que nós podíamos receber, nós já recebemos. Nós estamos inseridos neste mundo, mas por meio de Jesus Cristo, nós não pertencemos mais ao sistema desse mundo. Então, para que retornar para a vida deste mundo? Eu, estudando sobre esse tema, me veio algo no coração que eu tinha esquecido completamente. Quando a gente fala do fruto do Espírito Santo, a gente gosta muito de falar do domínio próprio, a gente gosta muito de falar da paciência, a gente gosta de falar do amor. Só que a gente esquece que a alegria é um fruto do Espírito. Sabe o que isso significa? Que sentir alegria na vida é algo que precisa vir de Deus. O natural é realmente que nós nos tornemos amargos. O natural é que realmente as nossas carnes se tornem invejosas. Que as comparações sejam extremas. Mas o Espírito Santo planta em nossos corações a alegria. E essa alegria é o quê? É viver cantando, pulando, dançando por aí? Não.
Essa alegria é viver num otimismo extremo, em que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é fácil, em que eu vou agir como se não existisse problemas, em que não existisse dificuldades, em que não existisse desafios. Não, isso aí também é burrice. Alegria é reconhecer que no mundo de dificuldades, a graça de Deus nos mantém. Alegria é reconhecer que no mundo que te impõe um sistema, o amor de Deus nos liberta. Alegria é reconhecer que a graça de Deus é presente constantemente, o tempo todo, e em qualquer lugar, e em qualquer momento em nossas vidas. Existe uma música antiga que se chama Sou Feliz com Jesus. O presbiteriano ali pira, ó. Que a gente tira ele da presbiteriana, mas a presbiteriana não sai dele. Mas, enfim. Já sabe, né, Vinícius? É antiguíssima essa música. É de 1800 e bolinha. Nem sei se ela está na harpa, mas enfim. E eu, particularmente, tenho problema com músicas que ficam falando de alegria e de sou feliz. E essa música fala assim, basicamente o refrão dela diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas a tradução original dela diz, está tudo bem com a minha alma. E esses dias eu descobri a história dessa música. E como que é a história dessa música? O autor dessa música era um advogado chamado Horatio Gates Spafford. Ele viveu em 1870 por ali. Ele era rico, ele tinha uma esposa e ele tinha 5 filhos. E ele vivia muito bem. Obrigado, ele foi lá e escreveu a música. Não foi isso. Em 1870, um grande incêndio, comprometeu a cidade de Chicago. E boa parte dos seus bens foi extinta pelo fogo. E Horatio perdeu praticamente toda a sua riqueza. Mas está tudo bem. Ele tinha as filhas, ele tinha a família, ele tinha a sua esposa, ele servia a Deus. E o pouco que restou que ele tinha dos bens dele, ele usou para ajudar as pessoas que também foram prejudicadas com o incêndio. Diante dessas dificuldades, um dia ele decidiu que ele ia viajar com a família dele para um outro lugar, inclusive para visitar uma das pessoas que foram responsáveis pela sua conversão. Mas, por motivos de trabalho, de negócios, ele precisou ficar e ele mandou as filhas e a esposa dele na frente. E um grande impacto no navio em que a esposa e as filhas dele estavam matou as 4 filhas dele. A esposa dele, assim que chegou em terra firme, mandou uma mensagem assim: viva, porém sozinha. 2 dias depois disso, ele decidiu ir ao encontro da sua filha, da sua esposa, e ele passou pelo lugar onde houve, então, uma colisão do navio em que ceifou a vida das 4 filhas dele. E naquele lugar, olhando para aquele lugar, ele foi tomado pela presença do Espírito Santo. E ele escreveu a música Sou Feliz com Jesus. Ou, na tradução original, Tudo vai bem com minha alma. Ele não escreveu no momento em que ele estava próspero com a sua família completa. Ele escreveu essa música no momento em que ele estava pobre e sem as suas filhas. E um trecho da música diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Difícil, né? Olhando para a vida dele, a gente reconhece que a gente não sofreu de verdade. Por isso, Asaf, por meio do seu salmo, nos ensina que o caminho que nos arranca da amargura e da inveja
diante da vida é permanecer na presença de Deus, em seu santuário, em sua casa. Por meio da oração, da adoração e de ação de graças e de uma confiança firme de que Deus se faz presente. A oração é entrar no santuário de Deus, é entrar na presença de Deus, é orarmos para aprendermos que o amor, a bondade e a beleza de Deus, ela não é uma ideia gasta e mofada, mas é a luz que nos permite enxergar todas as coisas. É adorar e agradecer por tudo aquilo que Deus já fez por nós. E se você tem a impressão de que Deus não fez nada para você, eu te convido a olhar para a cruz de Cristo e ter a coragem de dizer que Deus não está agindo em seu favor. Há um convite do Senhor a nós nessa noite, de nos livrarmos da amargura, da inveja e da comparação que faz com que a gente viva a nossa vida se arrastando, murmurando, reclamando, lamentando, entrando no vitimismo e na miséria, na falta de alegria. E olharmos para aquilo que Deus já fez por nós. Não é aquilo que você espera que Deus faça por você. Deus já fez. Eu sempre gosto de dizer que se Deus hoje recolhesse as suas mãos e decidisse não abençoar mais ninguém, ainda assim, Deus fez infinitamente mais do que um dia nossas vidas poderiam merecer. Nós precisamos confiar no Deus que trabalha por nós. Nós precisamos confiar no Deus que faz justiça, no tempo dele, da maneira dele, mas que faz. Nós precisamos acordar de manhã, olhar para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as nossas casas, para as nossas histórias, respirar fundo e agradecer a Deus. Para depois a gente não viver, sabe como? Uma vida de arrependimentos. Uma vida de lamentações por não ter aproveitado aquilo que Deus nos deu, por ter passado tempo demais reclamando e murmurando por aquilo que nós gostaríamos de ter e que Deus ainda não nos deu. Para finalizar, tem uma canção que tocou muito meu coração. Chama Canção da Família. Só que não é do Padre Zezinho, não, tá? Não, abençoa o Senhor e a família, amém, não é. Ela é do Pedro Valença. E eu gostaria só de citar o trecho dela, porque realmente ela mexeu muito comigo. Ela diz assim: mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro que a gente costumava reclamar. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Porque a gente cresce e as coisas mudam de lugar. Porque só quando perde, a gente aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, nem adianta tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes para a família e sem pressa conversar. De certo, as coisas continuam a mudar. De certo, as coisas continuam a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. Eu gosto muito de que apenas no português a palavra saudade existe.
E ela define muitas coisas que muitas vezes as palavras não conseguem expressar. Viver de saudade não é o problema, mas viver de arrependimentos. Porque a amargura nos transformou em animais irracionais. Porque a inveja e a comparação nos tornou ignorantes. Isso sim é um problema. Amém? Eu queria aproveitar, já que hoje praticamente não teve crianças, né? E a Fernandinha está aqui. E eu gostaria de fazer um momento de oração diferente. Eu gostaria que você abraçasse a sua família. E aqueles que não estão com família, abraçasse, porque você pode estar sozinho, mas você aqui sem a sua família de sangue, mas você tem uma família em Cristo aqui, que também te recebe, que também te abraça. E reconhecesse através da oração aquilo que Deus já fez por você. Olha para o seu marido, olha para os seus filhos, olha para a sua história e seja grato por aquilo que Deus já fez. Não deixe que a amargura faça você viver de arrependimentos. Não deixe que a amargura faça você viver de lamentações. Para que no futuro você não olhe para trás e fique ansiando viver um tempo que não volta mais. Agradeça a Deus por o que Ele já te deu hoje, por aquilo que Ele já fez hoje. Abrace sua família, abrace seus filhos, abrace seu marido. Perdoe o que precisa ser perdoado. Amém? Vamos ficar em pé para orar?